A Bíblia é o livro mais vendido do mundo e fonte espiritual para a maior parte das religiões ocidentais, mas nela há o registro de batalhas sangrentas, dignas dos mais sádicos roteiristas de Hollywood. Saudações, curiosos! Sejam muito bem-vindos ao Entenda em Minutos, sua fonte clara, rápida e confiável de curiosidades úteis. Quando Deus prometeu a Abraão a multiplicação de sua descendência e a conquista da chamada Terra Prometida, o patriarca hebreu talvez não imaginasse que, apesar das bênçãos divinas, assentar sua futura nação em um território próspero seria uma tarefa tão árdua. Vale ressaltar que os israelenses enfrentam conflitos territoriais até hoje. Séculos após Abraão, quando os hebreus fugidos do Egito finalmente chegaram a Canaã, encontraram a terra habitada. Diversas nações ocupavam aquele solo e não o entregariam de mão beijada a estrangeiros. As escrituras sagradas registram com detalhes a secular campanha militar que foi empreendida pelos descendentes de Abraão para que pudessem subir à terra que mana leite e mel, jurada a eles por Javé. Após a morte de Moisés, Josué liderava as tropas israelitas e o primeiro desafio do povo escolhido era romper a cidade fortificada às margens do Rio Jordão, para adentrar mais a fundo em território cananeu. Também conhecida como Cidade das Palmeiras, Jericó era um oásis e uma cidade anciã, com registros de assentamentos que datam de 8.000 anos antes de Cristo. Além de posição estratégica no Vale do Jordão, Jericó dava acesso privilegiado à cadeia de montanhas da Judéia, de onde Josué planejava observar taticamente os povos que precisaria conquistar. Jericó não seria uma conquista fácil, com as muralhas duplas que chegavam a 5 metros de altura. Josué, por sua vez, não poupou seu conhecimento estratégico nesse primeiro embate com os cananeus. Infiltrou 2 espiões na cidade, que retornaram trazendo informações sobre o efetivo e o moral da tropa inimiga. Abalou o psicológico dos sitiados, fazendo seus homens marcharem por 6 dias em torno da cidade, tocando trombetas e exibindo a Arca da Aliança, sinalizando aos oponentes que tinham os favores de Deus. No 7º dia, os brados de guerra do exército israelita se unem ao som das trombetas e enchem os ouvidos dos insones cananeus. A Bíblia registra um rompimento milagroso da muralha de Jericó, por onde os israelitas invadem a cidade promovendo uma chacina. Estima-se que a cidade possuía cerca de 2.000 habitantes, sendo 20% deles empregado em sua defesa. Josué não poupa ninguém. Mesmo após a vitória em Jericó, as tropas israelitas ainda não haviam conquistado as montanhas da Judéia, onde poderiam firmar uma base segura contra as investidas de seus rivais. A cidade cananeia de Ai estava no caminho, e a longa marcha pelo território íngreme havia cansado as tropas de Josué, que sofrera contundentes baixas no primeiro dia de ataque. No dia seguinte, contudo, o líder hebreu foi astuto e armou uma estratégia que derrotou os cananeus. As forças israelitas fingiram recuar e foram perseguidas pelas tropas de Ai, que abandonaram sua fortificação, sendo então emboscadas de guarda baixa por parte do exército israelita, que permanecia escondido. Impressionados com o avanço hebreu, os reis das tribos canaanitas começam a formar uma coalizão sob liderança de Jabim, rei da cidade-estado de Hazor. Além de Hazor, a aliança contava com as cidades de Madom e Sinron. Os israelitas, porém, desconfiaram da articulação inimiga e se adiantaram atacando-os no Vale das Águas de Merom, na Galileia. O ataque preventivo se mostrou acertado. Os hebreus aniquilaram seus oponentes e garantiram domínio sobre a maior parte do território de Canaã, além de impor a sua presença perene na região. A vitória consolidou a força do exército israelita, sobretudo por impor uma derrota pujante sobre um inimigo que dispunha de superioridade numérica, além de equipamentos bélicos mais sofisticados, como carros de guerra. Mais de 1 século e meio após a queda de Hazor,
Os cananeus ainda resistiam à ocupação israelita. Israel vivia os tempos dos juízes, e ora era liderado pela juíza Débora, que acreditava que seu povo precisava retalhar os opressivos ataques canaanitas, sob o risco de ser extirpado da região. Sísera era seu principal oponente, um general cananeu que mantinha uma base fortificada de cavalaria em Harosete Goim e há 20 anos fustigava os hebreus. Para dar fim à opressão inimiga, Débora e seu general Baraque atraíram seus oponentes para uma região bastante conhecida pelos hebreus e onde os carros de guerra rivais teriam pouca efetividade, a várzea às margens do rio Quishon. A tática teve sucesso. Cavalos e carros canaanitas atolavam na lama, tornando-se alvos fáceis para as investidas do exército de Baraque. Os homens de Sísera foram aniquilados e o general cananeu fugiu, se refugiando em uma tribo próxima pertencente aos queneus, supostamente aliados. Enquanto dormia, Sísera recebeu de Jael, esposa de um chefe tribal, uma estaca que foi cravada em sua cabeça. Sob liderança do juiz Gideão, os israelitas sofriam ataques frequentes dos midianitas, tribos nômades que atacavam de surpresa para pilhar as colheitas das comunidades israelitas. Os midianitas eram particularmente perigosos, pois eram hábeis no uso de arcos e flechas, além de lutarem montados em camelos, animais resistentes às intempéries do deserto e muito ágeis sobre a areia. Gideão resolveu dar aos inimigos um pouco do seu próprio veneno. Enviou no meio da noite uma tropa de apenas 300 homens ao acampamento inimigo. Cada invasor sorrateiro levava consigo uma tocha e uma trombeta, e iniciaram um pandemônio de fogo e algazarra entre as tendas. Em desespero, os midianitas fugiram atordoados, mas em seguida foram massacrados pelo restante da tropa israelita que os aguardava em um desfiladeiro próximo. Após superar os cananeus e os midianitas, Israel agora enfrentava um inimigo incansável. Os filisteus eram um povo do Mediterrâneo que detinha a tecnologia da fundição do ferro. Era caótico em batalha e avançava sobre Canaã, impondo duras derrotas ao povo hebreu. Em Ebenezer, causou mais de 30.000 baixas entre os israelitas e levaram como pilhagem a Arca da Aliança, que havia sido levada ao campo de batalha como reforço ao moral das tropas israelitas. Sucessivas derrotas causaram o fim do tempo dos juízes, pois o povo hebreu exigiu ter um rei que liderasse seu povo contra os demais reinos, o que ia de encontro aos conselhos do profeta Samuel, o qual acabou por ceder aos apelos populares e viabilizou a ascensão do primeiro rei de Israel, Saul. Saul estava longe de ter o brilhantismo dos líderes militares que o antecederam, mas possuía grande vontade de vencer seus inimigos. Os filisteus haviam tomado o vilarejo de Micmas e seu desfiladeiro, de onde lançavam investidas contra as comunidades hebraicas. Saul então reuniu uma força composta por 3.000 soldados para contra-atacar. Jonatas, filho de Saul, tomou uma iniciativa ousada e, mesmo sem consultar o seu pai, deu a volta à posição inimiga e atacou os filisteus pela retaguarda, acompanhado apenas de seu escudeiro. A dupla aniquilou ao menos 20 oponentes e desencadeou o caos nas defesas adversárias, o que deu abertura para que Saul avançasse frontalmente contra os filisteus, que acabaram derrotados naquele dia, mas seguiam dando trabalho aos israelenses, prolongando o conflito por anos, o que inclusive custou a vida de Saul, que morreu em combate no Monte Gilboa. Após unificar Judá e Israel, Davi, então rei dos hebreus, decidiu tomar uma cidade situada no coração da Judéia. Seu nome era Jebus, e o monarca acreditava que ela era ideal para sediar a capital do seu reino. Tal cidade seria conhecida no futuro como Jerusalém. Fortificada sobre o Monte Sião, Jebus era bem protegida e os israelenses precisavam invadi-la pelos túneis de abastecimento de água. Ao instaurar o pânico entre os habitantes surpreendidos, os hebreus possibilitaram a escalada dos companheiros que aguardavam do lado de fora.
A batalha tomou conta da cidade, mas os jebuseus acabariam se rendendo. Muitas outras são as batalhas bíblicas dignas de nota. As que foram retratadas aqui se destacam pela importância histórica na conquista da Terra Santa pelos hebreus. Se gostou do vídeo e quer ver mais conteúdo assim, deixe seu like e nos incentive a continuar produzindo. Se esse vídeo atingir 100 likes, vamos produzir a parte 2, englobando os conflitos bíblicos que, além dos hebreus, envolveram povos como macedônios, os assírios e os romanos. Se inscreva no canal para ficar ligado nas novidades. Temos vídeos novos toda semana. Obrigado por assistir e até mais!